Olá, pessoal. Eu me chamo Fernanda Couto, sou acadêmica do terceiro semestre do curso de Odontologia na UFC e sou integrante do PET Odontologia. Eu vou ministrar a terceira e última parte da aula sobre bioestimuladores, onde eu vou tratar sobre a hidroxiapatita de cálcio. A hidroxiapatita de cálcio pode ser comercializada como as marcas Radiesse ou Renova Diamond. Ela é um bioestimulador biodegradável e reabsorvível que é composto de microesferas de hidroxiapatita de cálcio que vão estimular a produção endógena de colágeno. Por ser produzida naturalmente no corpo humano, ela é considerada um produto biocompatível, ou seja, com um alto grau de segurança, visto que esse mineral ele pode ser tanto encontrado nos dentes, como também nos ossos, levando assim a uma baixa resposta inflamatória. A sua formulação é composta de 30% da hidroxiapatita de cálcio sintética, também chamada como a sigla Ca, a qual será suspendida em 70% de um gel carreador, que é composto tanto de água como glicerina e principalmente carboximetilcelulose de sódio. Além disso, outra característica importante da Ca é a sua viscoelasticidade, ou seja, após a aplicação do material, ele vai permanecer no local da injeção, sem que haja qualquer migração para outras áreas circundantes. Como já falei anteriormente, a Ca é capaz de estimular a produção de colágeno, que vai ser essencial para atingir um efeito de rejuvenescimento no paciente. Dessa forma, a hidroxiapatita de cálcio vai ser versátil tanto no rejuvenescimento como também na restauração de volume, contorno e firmeza da face. Portanto, sua alta densidade, viscosidade e também a sua coesão irão a tornar um agente ideal para injeções mais profundas, tanto para repor a reabsorção tecidual por conta de um processo de envelhecimento, como também para repor a perda de gordura facial, já que ela possui a capacidade também de preenchimento. Após a aplicação do produto, o gel carreador vai ser gradualmente absorvido, enquanto que as partículas, que são essas microesferas de hidroxiapatita, irão continuar no local. Essa micrografia eletrônica demonstra essas microesferas logo após a aplicação. Após alguns meses, essas microesferas irão começar a ser envelopadas por um estroma fibroso, que vai formar um arcabouço de sustentação para os novos tecidos formados. Esse estroma ele vai ser essencial para a indução da resposta fibroblástica, que vai provocar o aparecimento de novos focos de fibroblastos, provocando também a produção de colágeno, chamada de neocolagênese. Esse corte histológico demonstra as microesferas de hidroxiapatita de cálcio e ao redor é possível observar esse tecido conjuntivo cheio de fibroblastos que estão produzindo colágeno nessa região. A deposição de colágeno no local de aplicação acontece de forma gradativa. Essa primeira foto é de um corte histológico que aconteceu após 32 semanas da aplicação. Nele é demonstrado as fibras colágenas, que são essas partes em rosa, rodeando as microesferas, que são essas partes em branco. Já o segundo corte aconteceu após 78 semanas. Nele é possível observar que a quantidade de fibras colágenas praticamente triplicou. É importante ressaltar que o principal tipo de colágeno depositado é o do tipo 1, que está associado com a melhora das propriedades mecânicas da pele. Também existe a criação de colágeno do tipo 3, porém em menor quantidade. Essas fibras de colágeno irão realizar a ancoragem das microesferas de Ca. Assim, elas vão começar a se dissipar no local, lembrando que isso pode acontecer entre meses a anos. Após essa dissipação, as microesferas se separam e são decompostas em íons cálcio e íons fosfato, que irão ser metabolizados no futuro. Essa micrografia eletrônica demonstra essa dissipação ocorrendo com as microesferas. A Ca tem como principais indicações criar volume e preencher locais que necessitam de reparo. Isso é conseguido através da bioestimulação de um novo colágeno que é do próprio paciente. Uma variedade de defeitos dérmicos profundos e também subcutâneos podem ser corrigidos com esse uso da Ca. Inicialmente, o seu uso era direcionado para aquelas pessoas que necessitavam de tratamento de rugas e também de dobras nasolabiais.
Entretanto, atualmente o seu uso também é indicado para a restauração e correção da perda de gordura facial em pacientes que possuem lipoatrofia facial, que é uma condição que está associada com HIV. Também é indicado para pacientes que desejam rejuvenescer a face e para a correção de defeitos maxilofaciais ou orais. Além disso, a carra também pode ser utilizada em outras regiões do corpo, como por exemplo para o aumento das cordas vocais, também como marcador para a radiografia de tecidos e em outros locais do corpo, como pescoço, coxas, nádegas, braços, orelhas, joelhos, cotovelos e abdômen. Nesses casos, o propósito do seu uso é para reduzir a flacidez no local e também aumentar a densidade e firmeza da pele. Embora a carra seja ideal para várias áreas da face, existem algumas regiões que são contraindicadas, como a região da glabela, a área periorbicular e a região dos lábios. Isso acontece porque o produto ele possui uma tendência de se mover facilmente em áreas que possuem mobilidade, como por exemplo a área do músculo orbicular dos olhos e da boca. Com isso, ele vai tender à formação de nódulos não inflamatórios na região. Em relação à glabela, o seu uso é contraindicado porque essa região possui apenas uma fina camada de pele, aumentando o risco de um resultado artificial e também do aparecimento de nódulos. A hidroxiapatita de cálcio é comercializada pronta já para o seu uso em seringas descartáveis que podem conter 0,8 ml ou 1,5 ml. Nesses casos, na maioria das vezes, não necessita de um manuseio especial, porém o fabricante normalmente indica a homogeneização do produto. Para o conforto do paciente, recomenda-se anestesiar a região antes da aplicação do produto. Essa anestesia ela pode ocorrer por meio de anestésicos infiltrativos ou por meio do bloqueio regional, no caso com anestésico local. Normalmente, o bloqueio regional ele é mais indicado porque ele vai dar a vantagem de anestesiar o paciente, causando mínimas alterações nos contornos superficiais da sua face. Além disso, esse bloqueio normalmente acontece no nervo infraorbital, que vai produzir anestesia tanto na pálpebra superior como nas bochechas e também no lábio superior. Além disso, é recomendado também a realização de diluições da CARRA, no caso com lidocaína, a 0,3%, a fim de diminuir a dor do paciente e também de facilitar a extrusão do material através da agulha ou da cânula. As injeções de Carrá podem ser realizadas tanto com agulhas como cânulas. No caso das seringas, devem ser utilizadas agulhas com calibre 27, que é um calibre um pouquinho mais grosso, por conta da viscosidade do produto. É importante ressaltar que com o uso das agulhas existe um maior risco de atingir vasos sanguíneos na aplicação. Portanto, o uso de cânulas vai resultar em uma colocação do material de uma forma mais precisa e com a menor chance de um posicionamento superficial desse produto. Um fator muito importante da aplicação é a diluição do produto. Quando a carra é utilizada na sua forma diluída, no caso essa diluição acontece por meio da solução fisiológica, ela vai ter um efeito volumizador mínimo, visto que o gel carreador vai se dissipar facilmente, gerando apenas aquela remodelação do tecido, que acontece a longo prazo, quando as microesferas de hidroxiapatita de cálcio começarem a estimular a produção de colágeno. Entretanto, quando não acontece a diluição da Carrá ou quando a diluição é muito ínfima, a aplicação irá provocar também um efeito imediato de preenchimento, que é causado pelo gel, que será gradualmente seguido por uma nova formação de tecido por conta da bioestimulação. Isso demonstra o quanto a hidroxiapatita de cálcio é um produto versátil, porque ela pode promover tanto a bioestimulação, como também o efeito de preenchimento no local da aplicação. No que diz respeito ao plano de aplicação, a carrá deve ser injetada na derme média ou na derme profunda, para que o estímulo do colágeno seja eficiente. Sendo assim, aquelas injeções térmicas mais superficiais não são recomendadas, por conta do grande risco de promoverem nódulos não inflamatórios na região. Ademais, deve-se evitar também a injeção excessiva do material, pois o resultado das aplicações acontece de forma gradual e apenas a longo prazo.
O tempo médio de duração dos efeitos preenchedores da Carrá varia entre 12 a 18 meses. Entretanto, existem alguns casos que esses efeitos podem se postergar até a 24 meses da aplicação. Existem estudos, entretanto, que mostram que as microesferas de Carrá são encontradas até mesmo 7 anos depois da aplicação. Isso demonstra que a estimulação de colágeno perdura por muito tempo após a aplicação do produto. Como já falei anteriormente, dependendo da forma de diluição da Carrá, ela vai poder ter tanto um efeito de bioestimulação juntamente com o efeito de preenchimento, ou apenas o efeito de bioestimulação. Nesses casos, onde o efeito desejado é apenas a bioestimulação, a aplicação deve ocorrer de baixo para cima, com retroinjeção em leque no plano subdérmico, que é um plano um pouco mais profundo. Essas injeções devem ocorrer na região mandibular e na região submalar. Na região mandibular, as aplicações ocorrem no ângulo da mandíbula, na região submalar e na região do sulco da linha de marionete, que é essa linha que fica entre a comissura labial e a parte inferior do queixo. Já na região submalar, a aplicação ocorre na região zigomática, na região malar anterior e também na região de sulco nasolabial. Esse esquema mostra as áreas onde irão ocorrer a bioestimulação. Esse é o antes e depois de um paciente que fez o tratamento com a Carrá com o intuito apenas de bioestimulação facial. O depois, após 8 semanas, é possível observar que ele obteve uma melhoria na flacidez da sua pele e teve apenas um ganho discreto de volume. Os próximos locais de aplicação, eles vão ocorrer quando o paciente deseja tanto bioestimular a região, como também preenchê-la. A região molar é uma região muito importante no processo de envelhecimento, porque com o envelhecimento ocorre a perda de volume e também a descida da região da gordura malar, levando tanto ao achatamento como também à queda da frente da bochecha, como distribuição de excesso de pele em áreas adjacentes, criando esse efeito de face envelhecida. O aumento das regiões malar e submalar pode reduzir esse efeito de sombreamento que o envelhecimento traz para essa área, harmonizando as proporções do meio da face. Essa ilustração demonstra bem essa queda da região malar, produzindo esse aspecto de face mais velha. Nesses casos, a área deve ser abordada de baixo para cima, como é mostrado no esquema, e devem ser realizadas injeções sequenciais na área malar, selecionando os pontos de inserção lateralmente ao sulco nasolabial e ao osso zigomático. Prosseguindo, as injeções devem ocorrer na região do tecido submalar, que é um tecido um pouquinho mais profundo. Essas injeções devem ocorrer na derme profunda ou acima do periósteo, com injeções que ocorrem com fios lineares que são entrecruzados. Esse é um caso de uma paciente que possuía essa região da gordura malar mais decaída, produzindo esse aspecto de face mais envelhecida. Ela realizou o tratamento com a Carrá. Esse é o depois da paciente, onde é possível observar que ela teve um resultado muito satisfatório, porque essa região aqui da gordura, juntamente com o sulco nasolabial, foram suavizados com a aplicação da Carrá. Normalmente, o sulco nasolabial começa a aparecer em pacientes na casa dos 20 anos e se aprofundam com o envelhecimento. A sua aparência é exacerbada justamente pela descida da gordura da região malar e também da região da bochecha. A hidroxiapatita de cálcio, nesses casos, é apropriada para essas dobras porque ela pode ser injetada mais profundamente no plano dérmico, com o intuito de imobilizar essa linha, fornecendo também uma durabilidade relativa, apesar de ser um local com um movimento dinâmico. Nesses casos, recomenda-se a aplicação do gel em forma de V ou forma triangular para fornecer um maior suporte nessa área e também melhorar a correção de toda a dobra.
Esse é um caso de um paciente que possuía um sulco nasolabial bem acentuado. Ele realizou o tratamento com a Carrá, esse aqui é o pós-imediato do tratamento, onde observa-se uma correção imediata da dobra, que será posteriormente seguida de uma bioestimulação com uma melhora significativa dessa região. A atrofia do tecido mole da região da comissura labial vai causar a inversão dessa área e resultar em linhas de código de barra, que são as rugas periorais, dando aquela aparência de lábios envelhecidos. A perda de volume nessa região envolve tanto a porção interna, que é a mucosa labial, como a porção externa e aparente, que é a porção cutânea. A correção dessa área requer um volume que vai preencher as linhas e as dobras e também que vai fornecer um efeito de levantamento para os cantos da boca. Na aplicação serão colocados fios de pequenas quantidades de Carrá em um padrão de leque e cruzados também na pele, na região profunda, ao canto inferior da boca, que vai se estender até a linha contínua das linhas de marionetes. Serão também colocados pontos mais profundos para adicionar volume, imobilizar a depressão e também elevar o canto da boca. Esse é um caso de uma paciente que possuía a região da comissura labial um pouco demarcada. Ela realizou o tratamento com a Carrá e essa é a foto do depois no seu pós imediato, onde é possível observar que ela possui agora uma região de comissura labial suavizada, sem rugas. Além do mais, ela também realizou a aplicação no sulco nasolabial, onde ele está muito mais suavizado do que no seu antes. As linhas de marionete são rugas que se estendem do canto da boca ao queixo, e em muitos casos são a extensão do bigode chinês. Essas linhas tendem a ser um pouco difíceis de apagar completamente porque elas são um pouco profundas. Primeiramente, na aplicação com a Carrá, ela será injetada na região subdérmica e então será injetada na derme. Novamente, a aplicação deve ocorrer em forma de leque e com fios que são entrecruzados em cada uma das camadas. Após a injeção, a área deve ser massageada suavemente e contornada para garantir que não haja nenhum nódulo palpável. Essa paciente possuía a região das linhas de marionetes bem contornadas e acentuadas, e após a aplicação, o procedimento da Carrá, essas linhas foram suavizadas, apesar de não terem sido totalmente apagadas por serem linhas muito profundas e muito relacionadas com a perda de tecido na região. A última área de aplicação está relacionada com a lipoatrofia facial, que é uma condição associada ao HIV que causa a distribuição anormal de gordura tanto na face como no corpo. As áreas da face mais frequentemente afetadas são as áreas da região temporal e região infraorbital, regiões submalar e malar, que são as mais frequentemente afetadas, e região de sulco nasolabial. Para fornecer um volume adequado, visto que é uma condição que distribui anormalmente a gordura, tópicos adicionais devem ser colocados num plano mais profundo. Apesar da área de preocupação dos pacientes serem a região submalar, a correção da eminência zigomática pode fornecer uma correção mais completa. O volume de material injetado vai depender da extensão e da gravidade da doença. Esse paciente era um portador da lipoatrofia facial que possuía essa região submalar bem aprofundada. Após as aplicações de Carrá, a região submalar foi preenchida e bioestimulada. Os cuidados após o tratamento envolvem a colocação de gelo em cima das áreas de injeção para reduzir edemas e equimoses, que são os hematomas. O sol também deve ser evitado e alguns profissionais recomendam massagear a área no pós-imediato para evitar a formação de nódulos. Caso seja notado algum acúmulo de produto, é necessário solicitar que o paciente faça massagem 2 vezes ao dia por uma semana, a fim de diminuir esses nódulos. Por ser um produto biodegradável, ele não causa uma reação inflamatória crônica ou imune. Os efeitos adversos associados com a Carrá, mais comumente reportados, são a vermelhidão e os hematomas.
Geralmente, é comum que esses eventos sejam resolvidos em cerca de 1 a 2 semanas após a injeção. Em casos mais graves, onde ocorre a aplicação do produto em vasos sanguíneos, podem ocorrer necrose e isquemia na região, levando a quadros clínicos que devem ser acompanhados por profissionais. Então, podemos concluir que os bioestimuladores são excelentes materiais para prevenir ou reverter os efeitos do processo de envelhecimento facial, tanto devido à capacidade bioestimuladora de um novo colágeno por conta dos processos inflamatórios causados no organismo, tanto pela capacidade de preenchimento que eles possuem. Por fim, a escolha do bioestimulador mais apropriado para cada caso vai acontecer de acordo com as necessidades e individualidades do paciente, levando em considerações fatores como o local do tratamento, a experiência do profissional com o produto, o preço, a expectativa do paciente em relação aos resultados e também a duração do produto, que vai variar de acordo com o bioestimulador escolhido. Essas são as nossas referências. E muito obrigada pela atenção.